Você vai fazer o exame de intolerância à lactose? Nesse vídeo eu vou contar a minha experiência com o exame de intolerância à lactose e te explicar o que esperar e como se preparar para chegar até lá. Primeiro eu vou te contar como que foi a minha experiência. Depois eu vou te explicar um pouquinho de como que como que funciona esse exame. No outro vídeo eu te expliquei o que é a lactose, como que ela é quebrada, como que o nosso corpo absorve. Então você tem que voltar lá, eu vou deixar aqui na descrição um card para que você possa assistir o outro vídeo, mas fica aqui, não vai pro outro agora não. Lembra que eu coloquei aqui a lactose e como que ela é quebrada? Então no meio do vídeo aí eu vou te explicar como é que o exame vai interpretar isso. Interpretar a tua absorção e também te explicar como se preparar e como que você tem que o que você tem que fazer antes de fazer esse exame. Mas fica comigo, vamos lá. Meus sintomas começaram com enjoos, né? Eu fiz um vídeo já aqui mostrando os sintomas, como que foi, o que é a lactose. Então você passa lá, tem um gato passando atrás de mim, não tem? Vai, vamos lá. Eu sentia muita dor no estômago e estava sempre enjoada, e era sempre pós-café da manhã. Meu café da manhã sempre foi muito regado a leite. E aí eu fui numa gastro e ela me prescreveu o teste de tolerância oral à lactose. Esse nome todo aí é um exame que você vai fazer em jejum, um exame de sangue, para medir o nível da glicose no seu sangue após a ingestão da lactose. Você vai em jejum e aí vão coletar o sangue. E aí vai ver lá a sua glicemia de jejum. Vamos supor que tá 60 e pouco, que foi mais ou menos a minha. Eu não tô com o exame aqui agora, mas foi 60 e alguma coisa. E aí, depois, você vai consumir lactose pura. É assim, você vai consumir lactose pura para saber se o seu intestino consegue digerir essa lactose. Se ele conseguir digerir, lembra que eu mostrei no outro vídeo que a lactose ela é composta por uma parte de galactose e uma parte de glicose? Então, seu corpo vai absorver essa glicose e vai subir a sua glicemia após a ingestão daquele açúcar. Se você consegue digerir, você vai absorver. Quem não consegue digerir, aí ele vai medir o nível, né? Esse teste de intolerância oral, ele vai fazer a curva da glicemia, o quanto que a sua glicemia sobe após a ingestão da lactose. E aí, como que foi que aconteceu comigo? Eu fui lá, aí tirei meu sanguinho, eu já cheguei, já tava com um pouquinho mais de 12 horas de jejum, então eu já tava passando muito mal, dá pra ver que eu sou magrinha, né? Então exame de jejum pra mim nunca é muito bom. Mas aí eu fui, coletou meu sangue, e aí espera um tempinho e consome, foi um copinho descartável, do maior, acho que de 200 ml, cheio de, ela colocou, a moça preparou na minha frente, ela colocou o pó branquinho lá, que é a lactose, ela coloca um pouco de água e fica uma coisa bem grossa e muito doce e não é gostoso não tem gosto de leite, é açúcar, então pensa que é uma coisa doce que você vai tomar. E aí eu tomei aquele negócio todo de uma vez em jejum, imagina a agonia que não dá. Aí dá uma certa, não é terrível não, mas você imagina, você tá com fome, vai tomar um copo só de açúcar, aí é isso. Bebi aquilo lá. Em 15 minutos, acho que foi 15 minutos depois, aí coleta o sangue de novo e fica tirando, eu não lembro se foram 3 ou 4, não me lembro direito. Quantas vezes foi que ela coletou o sangue após, né? E aí, foi isso. O exame é bem simples, você chega em jejum, como qualquer exame de sangue. Coleta o sangue, toma a lactose pura e depois coleta o sangue algumas vezes, vai fazer uma coleta seriada. Ok, até aí, normal. Depois que coleta o último potinho, você fica livre já para poder se alimentar. Eu tava com muita fome. No dia que eu fui, tinha muita gente lá na recepção. E aí eu saí de lá tarde, já tava perto da hora do almoço, era 11 horas, alguma coisinha. Aí eu saí, eu tava num hospital e fui almoçar. Eu já tava me sentindo péssima e achava que era fome. Eu tava muito enjoada, suando frio e com muita dor. Eu não tinha muita noção, eu tava descobrindo a minha intolerância à lactose, então eu não tinha muita noção de sintomas, eu não tinha muita noção de nada. E aí eu fui e coloquei o meu almoço no self-service, comecei a comer. Enquanto eu tava comendo, eu tava dando uma agonia muito grande, tive uma vontade de vomitar. Começou uns sintomas muito altos, assim, muito enjoo. E aí não deu pra ficar até o final. Eu comecei a me sentir muito, muito, muito mal. Começou a me dar muita fraqueza. E aí eu fui caminhando, voltando pro hospital e eu tava sozinha. Aí aqui vem a primeira dica. Não vá sozinho. Não vá fazer esse exame sozinho, porque se você tiver uma intolerância à lactose muito forte, ou mesmo dependendo do nível, é bom que você tenha alguém para lhe ajudar. Eu fui só e não foi legal.
Nesse dia eu voltei, meu celular estava descarregando, ainda bem que eu tinha um tablet na bolsa, que foi ele que me ajudou a me comunicar pra pedir socorro, porque eu passei mal pra caramba. Eu lembro que eu falei que a minha glicose deu em 65. Depois de consumir lactose, se você não é intolerante, a sua glicemia vai subir. A minha praticamente não subiu. Quando a médica olhou, ela disse que eu era muito intolerante, porque aí você vai ter os níveis, é por isso que você precisa ir num médico. Nutricionista vai fazer a orientação, mas o diagnóstico vem de um médico. Então você precisa procurar um médico para fazer o teste de intolerância à lactose. E para que ele possa interpretar e diagnosticar para você, você vai ver se consegue, o tanto de leite que você consegue digerir, enfim, isso aí vai ser uma orientação médica. E eu posso trazer um vídeo aqui para vocês, comenta aqui embaixo se você tem dúvidas sobre a interpretação desse exame, como que é a curva. Eu tô citando alguma coisa aqui, mas tem muito mais coisa para falar sobre a interpretação do exame mesmo. Eu tô focando aqui em como que foi essa experiência para mim. E aí, voltando, eu voltei para o ambulatório porque eu tava passando mal pra caramba e já fui dar entrada na emergência. Ainda bem que eu fiz no hospital. Tava só, mas estava no hospital. E aí eu comecei a vomitar, a sentir uma dor muito, muito forte na barriga toda. Tava doendo, parecia que eu tinha engolido um saco de agulhas. Muita dor mesmo. E eu tava até me tremendo assim, porque eu não sei, eu sei que os sintomas foram esses. Mas aí então assim, o exame é terrível, não vou nem fazer porque ela tá falando isso. Não, foi uma coisa que aconteceu comigo porque eu era muito intolerante. E preste atenção que eu coloquei no passado aqui, né? Eu era. Depois eu vou contar pra vocês como é que foi que eu fui melhorando aí essa situação toda. Então foi sim importante pra mim fazer o exame. Então vai fazer o exame, não fica com medo não, só porque eu tô dizendo que tô passando mal aqui não. Eu passei mal sim, vomitei muito. E também depois, veja que logo de cara eu tava só vomitando. Depois eu tive sim diarreia. Pra vocês terem ideia, eu saí do hospital, eram 11 horas da noite. Eu consegui me comunicar, depois meu pai foi lá na emergência, eu fiquei o dia todo lá em observação. E pra minha sorte, a minha gastro, que tinha passado o exame, estava de plantão nesse dia. E aí foi bom, porque ela já olhou pra mim lá deitada, e ela lembrou de mim, aí ela disse, fez o teste de intolerância, né? E eu me lembro da cara dela até hoje falando isso, porque ela já interpretou, ela disse, não preciso nem dos resultados para dizer que você é muito intolerante. Então quer dizer, gente, que nem todo mundo vai passar tão mal quanto eu passei naquela época. Mas eu vomitei e tudo mais. Não pode acontecer com você. Eu sei de casos de pessoas que fizeram o exame, voltou para casa numa boa e ela só começou a passar mal quando chegou em casa. Então pode ser que com você seja diferente. Então é importante que você reserve. Aí vai fazer o exame de intolerância à lactose, o que é que eu te sugiro? Dica super importante essa. Vai numa sexta-feira, porque aí tu vai ter o fim de semana todo pra ficar em casa de rainha, talvez, ou vomitando, enfim. Provavelmente você vai ter diarreia, né? O que acontece com a maioria das pessoas. Então vai numa sexta, se programa, não coloca isso no meio da semana. Então essas dicas aqui, ó, dicas de ouro que eu tô dando pra você. Você não vai precisar passar pelo que eu passei. Então aproveita e me agradece colocando um like aqui embaixo, colocando um comentário, se inscrevendo, tá? Se inscreva no canal, porque eu sempre vou estar trazendo coisas que eu tenho certeza que vai ser importante pra você. Mas voltando, foi isso que aconteceu. Fiquei até tarde lá no hospital, tomei Tramal, eu não me lembro tudo que eu tomei, porque eu precisei tomar soro, lembra que eu não me alimentei praticamente, porque o pouco que eu consegui comer na hora do almoço eu vomitei, então eu fiquei o dia todo sem me alimentar, então eu fiquei no soro. Tomei várias medicações para poder dar uma estabilizada e voltar para casa. Os dias seguintes na verdade eu só tive diarreia no dia seguinte, eu não fiquei com tanta diarreia porque o corpo colocou tudo para fora e pronto. Mas pode acontecer de você vir ter sintomas até alguns dias depois. Lembra que eu falei no outro vídeo? Vou lembrando do vídeo. Eu falei de sintomas, no vídeo sobre sintomas eu expliquei o melhorzinho assim como que podem decorrer os sintomas da intolerância, então pode acontecer de forma diferente com você. Mas é isso, essa foi minha experiência, passei mal pra caramba assim, mas olha, eu te trouxe dicas aqui bem importantes que vão ajudar você a fazer o exame aí de forma mais tranquila. Vá, faça o exame, você vai poder ter, através dele, ter uma noção do seu nível de intolerância à lactose e fica aqui nesse canal, porque eu vou trazer dicas, receitas. Me segue no meu Instagram, para que você possa ver lá receitas, dicas, o meu dia a dia, lá tem coisas, todo mundo fala, né? Mas lá tem coisas que não vai ter aqui pelo YouTube, né? Lá você vai acompanhando o meu dia a dia, dicas de receita, dicas de produtos e um pouco da minha rotina no estágio de nutrição também. E é isso, pessoal, eu agradeço você ter ficado até aqui. Espero que eu tenha ajudado você. Depois comenta aqui como foi a tua experiência com o exame. Tu já fez o exame e tá assistindo aqui depois pra ver como é que foi. Você tá passando mal aí? Comenta aqui, compartilha a tua experiência que você pode estar ajudando alguém.
E é isso, pessoal, essa comunidade aqui é pra isso, que a gente possa estar se ajudando e fica com Deus.